Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield e hoje com o nosso software Wild Horse nós vamos fazer análise dos preços da Bitcoin cotada em dólares segundo o benchmark XBT-USD, contrato de swap reverso perpétuo negociado na exchange BitMEX para o dia de hoje, quarta-feira, 19 de dezembro. Vamos então aos gráficos. Nós temos aqui os preços do benchmark referente a Bitcoin negociado na exchange BitMEX em dólares, o fechamento diário então desse derivativo representado aqui dentro de canais que, segundo o nosso algoritmo, melhor representam o comportamento desse ativo. O que nós temos aqui? O canal rompido então foi substituído por um canal de maior amplitude, aí com o topo dele atualmente logo acima aí dos 4.100 dólares, e nós estamos aí rumando para esse topo. O volume negociado no dia de ontem foi da mesma ordem de grandeza relativo ao dia anterior. Isso é bastante importante, mostra que a força continua. No entanto, nós estamos aí nos aproximando de uma região onde volumes maiores foram necessários aí para fazer movimentação. Então, dos 13.950, logo abaixo dos 4.000 dólares até os 4.200, nós precisaríamos aí de um volume no mínimo em torno de um desvio e meio padrão acima da média, nessa faixa. Nós estamos atualmente com uma coloração esverdeada que corresponde a volumes de negociação, um desvio padrão acima da média. Então, uma coisa importante é que o volume foi mantido do dia anterior para o dia de hoje, ou seja, não perdeu força, continuou. É muito importante mostrar que, embora a coloração seja a mesma, exatamente a mesma, isso não quer dizer que é o mesmo volume, porque quando tu tem um dia de mais negociação, a média aumenta. E se o volume desse outro dia continua a mesma distância da média, ele é um volume um pouco maior. Tá? Então a gente pode imaginar isso aqui como uma fila de pessoas, cada um tem a sua altura, só que a cada novo dia o primeiro sai e entra mais um atrás. Então tu tem uma nova composição, só que se essa nova composição, a pessoa que saiu tem uma altura menor do que a que chegou a entrar, a que recém entrou, a média subiu. E se essa pessoa que entrou, ela continua a mesma distância da média que a anterior, então ela é um pouco mais alta do que a anterior, porque a média subiu e se ela continua a mesma distância da média, ela é um pouco mais alta. Essa é a lógica por trás. Então, o volume de negociação subiu, a média subiu e a distância relativa à média continua a mesma. Isso mostra que estamos com a mesma força relativa. Por isso nós imaginamos aqui que vamos ter que ter um aumento um pouco maior à medida que a gente se aproxime aí dessa região logo abaixo dos 4.000 dólares até superar os 4.200. Porque aqui nós tivemos um grande embate, a gente pode ver pelo zigue-zague, nós subimos aqui com uma coloração avermelhada, a gente desceu com uma coloração alaranjada, conseguiu reverter e somente quando ela se tornou azul, então nós tivemos aí uma precipitação e aí a recuperação aqui, mas já mais ao fundo. Então a gente imagina que nós vamos precisar aí, como a gente acabou de falar, meio desvio padrão a mais na negociação para que esse movimento aqui tenha uma oportunidade aqui de não só atingir, como de circular aqui dentro e finalmente romper esse patamar. Tá? Vamos dar uma olhada então no que nos espera e onde é que a gente está numa perspectiva maior. Nós estamos aqui olhando os últimos 23 dias de negociação, mas isso não é o único horizonte que a gente tem aqui plotado. Então vamos dar uma olhada nos últimos 59 dias de negociação. O que a gente vê aqui é uma figura um pouco mais ampla. Então, a gente está vendo aqui, além das 4.200, que é aqui onde é que termina o gráfico anterior, a gente está vendo aqui uma outra disputa em 4.500. Vocês devem lembrar que quando a gente se precipitou a partir dos 5.600, nós paramos nos 4.400, retornamos até quase 4.600 aí, e aí depende o benchmark que está se olhando o preço. CoinMarketCap falou em 4.600, que era onde é que a gente estava indicando, mas aqui a BitMEX parou em 4.500 alguma coisa. Então, aqui nós tivemos uma reversão também com coloração avermelhada aqui, e aí nós tivemos sim uma perda de movimento num único dia que foi suficiente aí para derrubar ali uns 200, 300 dólares aí o preço, e aí abrir espaço para nova queda. Então, aqui nós também teremos outra região de embate. Então, região de 4.200, região aí de 4.400, 4.500, Tá?
de acordo com a BitMEX, e aí sim a gente tem espaço aí para altas até o patamar de 5.500, 5.600. O interessante é que esse patamar está fora do canal, então esse canal aqui vai precisar ser rompido para cima. Então é mais um desafio, mas eu acredito que para quem já venceu essa região, ainda não, mas até lá, terá vencido essa região dos 4.000, 4.200 e 4.400, 4.500, superar esse canal aqui deve ser uma trivialidade relativamente. Então essa é a nossa expectativa. Então o que a gente imagina? Esse volume aqui ele deve começar a aumentar nos próximos dias. Hoje, amanhã, ele deve assumir colorações com tons mais amarelos, o que representa aí a capacidade dele ingressar nessa região aí de 4.200, 4.000 dólares, e a partir daí, rompendo ela, então, nós temos oportunidade aí de um novo teste logo acima. Então, nós estamos já na quarta-feira, até sábado, domingo, a gente acredita que essa situação se resolva. No caso dos preços continuarem aqui uma tendência de horizontalizar o movimento, provavelmente aqui essa tonalidade vai se manter e nós vamos começar a retornar para alguns tons azul claro, o famoso azul turquesa. E aí o que vai acontecer? Muito provavelmente nós vamos ter um movimento parecido nos preços e aí talvez retornar. Então isso ainda é possível. Aí talvez a gente encontre um suporte ali em 13.400, 13.500, que seria no topo dessa região aqui, talvez um pouco mais embaixo, nesse vale, mas nós não vamos ter nessa situação de volume se mantendo onde está agora, uma capacidade de cruzar essa região. Isso já vai ficar claro quando a gente entrar nos mercados agora. Então vamos dar uma olhada aqui na nossa perspectiva para o dia de hoje. A gente vê aqui mais um viés de alta, a gente vê que todo o intervalo está praticamente acima do preço atual, A gente vê isso aí, o intervalo aqui praticamente todo ele posicionado acima do último fechamento, e a gente vê que a declividade, que seria o segmento de reta que conecta o último fechamento até o centro do intervalo, ele tem uma inclinação menor, mas é uma inclinação bastante parecida com a da última movimentação. Então, provavelmente ali uma manutenção do volume ou uma pequena variação para baixo relativamente ao volume negociado hoje. No dia anterior. Então, qual é a nossa expectativa para o final do dia de hoje? 3.748 na BitMEX. A gente pode colocar ali uns 40 dólares, 50 dólares em cima disso. Nós estamos falando aí quase 13.800, 3.790, segundo o CoinMarketCap. E a partir dali dá para fazer o ajuste para as corretoras que vocês estão acostumados a negociar. Você já deve mais ou menos ter uma ideia da diferença CoinMarketCap para as vossas corretoras. O intervalo está indo desde 3.653 até 3.843. Então, o intervalo aí razoavelmente amplo, 5% praticamente de variação de topo a topo, e a nossa margem de erro aí está mais ou menos equivalente ao quanto o ativo está variando. Isso é típico aí desse arranque que teve, isso aqui, esse ingresso de volume de negociação que apareceu, isso aí distorce o padrão vigente no modelo e ele leva aí alguns dias para fazer esse aprendizado e incorporar essa nova movimentação. Vamos agora então ao mercado e dar uma olhada como estão os preços nesse momento. A gente faz aqui um refresh na tela e a gente vê aqui o CoinMarketCap, Bitcoin negociado a 3.841 dólares. A gente pode ver aqui o embate que vinha acontecendo aí no dia de ontem. Teve uma decisão, foi uma decisão favorável à alta dos preços aqui. Nós tivemos aqui um súbito spike e depois um movimento com uma inclinação um pouco mais reduzida, mas ainda assim positiva. E aí, evidentemente, as demais coins aqui acompanhando. Vamos dar uma olhada no volume, o que aconteceu com o volume, e a gente vê aqui BitMEX 3,6 bilhões, para quem está acompanhando ali. Ontem nós cruzamos aí a marca dos 2 bilhões, hoje nós já estamos na marca dos 3 bilhões. Então, o que está acontecendo? Nos últimos 3 dias, BitMEX triplicou o seu volume negociado. Nós estamos falando de 2 bilhões e meio que ingressaram no mercado apenas numa exchange. A gente vê aqui BitHub
1,6, ela teve um aumento, mas foi um aumento bem mais sutil, porque ela vinha de 1,2, 1,4. Agora observem a Binance. A Binance, para quem está acompanhando as nossas análises, ali chegou a ter 300 milhões, nós temos 1 bilhão a mais só na Binance. O OKEx também tinha 300, 400 milhões por dia, agora nós temos aí 1 bilhão. Então notem que o volume do mercado como um todo vem aumentando. E isso não tem nada de extraordinário, nada de excepcional. É essa relação entre mais volume, mais preço. Porque o que acontece? Quando a gente entra no mercado, quando o dinheiro entra no mercado, ele entra comprando. E quando ele sai do mercado, ele sai vendendo. Então, é natural que esse ingresso nesse patamar jogue os preços para cima. Quando que tu consegue colocar dinheiro no mercado e isso diminui os preços? Quando tu entra vendendo, ou seja, quando tu consegue operar vendido. Então, quanto mais fundos de negociação no estilo ETF, que a gente tem, que pode ser ter shorts, né? Tu pode fazer short selling, pode operar vendido, isso vai colocar uma pressão vendedora sem que tenha contraparte comprada. Do contrário, dentro do mercado tradicional, onde tu compra e daí tu vende, alguém tem que comprar para que seja possível uma venda, e essa compra ela joga o preço para cima, então tu dá uma sustentação no mercado antes de tu colocar pressão vendedora. Agora, quando tu consegue vender uma coisa que tu não tem, uma coisa que ainda não existe, tu vai derrubar o preço primeiro e essa vai ser a tua contribuição para o mercado. Por isso que a gente tem que ter um pouco de cuidado nisso daí. Vamos voltar então para o mercado, vamos dar uma olhada aqui no BitMEX, no que está sendo negociado agora, e aí a gente vê aqui o volume de negociação, o volume subindo, é verdade. Nós temos aí um volume maior sendo negociado, vamos ampliar a figura aqui. Essa movimentação ela não está extraordinária, mas ela está maior do que nas últimas horas, a gente consegue ver isso aí. Então, um bom volume de negociação, e aí a gente está vendo aí uma região de disputa de preços aí acontecendo entre 3.770 e 3.850. Então a gente tem aí $70 aí de disputa de preço, isso é natural, nós estamos se aproximando aí da casa dos $4.000, onde nós vamos ter aqui aquele embate maior. Isso pode ser um primeiro ensaio aqui do que vem pela frente, mas a gente pode notar que do volume que vinha tendo aí nos últimos dias, nós estamos agora em patamares bem mais elevados. Apesar de não ser um patamar significativo comparativo aos desafios que nós temos pela frente, relativo à situação que nós estávamos, o volume de negociação aumentou bastante, e aqui nós estamos olhando aí para 2 bilhões e meio, 2 bilhões que entraram apenas na BitMEX, que a gente vinha comentando. É aqui que se transformou aquele volume de ingresso. Então, um grande número de compras, houve vendas em maior volume sim, porém as compras aqui predominaram, tá? Então é isso aqui que está relacionado aqui de informação para nós. Então, qual é a nossa expectativa para o dia de hoje? Vamos recapitular. Nós temos aí a expectativa aí de uma alta na continuidade do padrão dos últimos dias, ou seja, esse aumento gradual na negociação, o volume negociado, isso está colocando os preços para cima sim. A gente está vendo aqui para uma inclinação algo menor na expectativa do final do dia de hoje. Isso aqui representa sim uma percepção do modelo que a gente está usando, de que um embate maior vai ocorrer entre força compradora e força vendedora. Então isso coloca uma dificuldade um pouco maior para os preços subirem, e isso se resume em maior volume de negociação por unidade em dólar que o preço sobe, ou seja, quanto maior a resistência, mais negócios tem que ocorrer para o preço fazer a mesma variação. Quando tu tem menos volume de negócio, tu tem menos ordens colocadas, então tu consegue fazer um gap maior de preço, tu consegue comprar o último negócio, tem saltos maiores em relação ao anterior, quando tu tem menos volume negociado, porque tu encontra menos ordens no caminho. Então, essa é uma consequência. Então, aqui quando a gente vê um achatamento da perspectiva de alta, a gente pode imaginar isso aí como uma maior colocação de ordens, um maior volume, uma maior resistência para a alta dos preços, tá? Mas não suficiente para
tirar a perspectiva altista. Agora, isso tudo vai depender do volume, assim como nós tínhamos falado no dia de ontem. Se o volume continuar subindo, os preços vão romper os 13.500 e vão continuar subindo. O volume continua subindo, os preços romperam os 13.500. Então, a gente mantém aí na mesma expectativa, só que agora nós estamos chegando perto de uma região de maior resistência, e isso aí deve se resolver entre hoje e amanhã. Então, até o final de quinta-feira, a gente deve saber como é que nós estamos aí perto dos 4K, ou se vamos voltar um pouco até os 13.500. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Assine nosso canal, não esqueça de ativar as notificações para ser avisados de vídeo como esse. Qualquer coisa que nós falamos que não esteja claro, por favor, coloque as perguntas nos comentários, vamos responder tão logo quanto possível. E se alguma coisa que a gente falou vocês considerem interessante, por favor, compartilhem com colegas e amigos, a gente fica feliz e agradece. Até o próximo vídeo, tchau!